E o tema da mensagem é: não te mandei eu? Quando Deus fala com Josué. É um momento de transição. É um momento de transição na saída daquele povo do Egito, na qual eles já estão às portas da terra prometida. Então termina aquela peregrinação de 40 anos, e eles chegam no momento que Moisés morre e assume um novo líder. É um momento de transição, é um momento de passada de cajado, é um momento de uma nova missão, de uma virada na vida de todas aquelas pessoas. Amém? Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela mensagem que o Senhor vai trazer à sua igreja no dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por termos chegado, Senhor, até esse feriado. Senhor, te agradecemos também pelos dias que virão, pelas oportunidades que se abrirão, como será, Senhor, esse novo tempo diante da sua presença. Queremos te agradecer, Pai, e já antecipar as suas maravilhosas proteções na vida de cada irmão, cada um com a sua programação familiar, programações individuais, que os leve debaixo da sua proteção. Que haja um tempo de paz, de unidade, de reconciliação, de amizade em todos os lares e famílias. Que toda divisão colocada por Satanás caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que haja um tempo de felicidade, paz para todos, e todos dizem amém. Amém, querido? Então vamos ao texto. Talvez você não conheça, mas quando eu saí do Brasil, estava vindo para cá, eu participei de um congresso chamava Imersão, lá do apóstolo Géser Cardoso, e lá teve um pastor lá da cidade de Taboão da Serra, pastor Josué, um negrão, uma igreja da igreja quadrangular, uma grande igreja lá em Taboão da Serra. E a Marina tinha um dinheirinho para receber, e a pessoa pagou ela com uma passagem, uns pontos que ela tinha, e deu uma passagem para ela para escolher para qualquer lugar do Brasil. Os pontos que a pessoa deu para ela para pagar uma dívida. E aí nós não íamos para lugar nenhum, e era só uma passagem, a gente tinha dinheiro para comprar outra, para viajar. Então resolvemos doar aquela passagem, e fomos doar para aquele pastor, esse pastor Josué. E fomos lá em Taboão da Serra, que o Senhor nos colocou no coração que deveríamos entregar para ele. E fomos lá em Taboão da Serra entregar essa passagem. E ele havia acabado de escrever um livro que chamava-se Mapeamento Espiritual. Ele estava até mesmo fazendo o lançamento do livro naquela noite que chegamos no seu culto. E ele me entregou aquele livro, ele me deu o livro de presente, ele fez uma dedicatória e colocou essa passagem, justamente essa passagem, Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Porque ele falou assim: você vai para uma terra distante, e é uma terra e é um momento de conquista. Você vai entrar em um território e você vai conquistar aquele lugar. Então essa referência sempre ficou no meu coração, essa referência de que o livro de Josué ele trata de um tempo de conquistas, de um tempo de entrarmos em outro território e buscarmos essa nova história. Então começa assim o texto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui como Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria.
Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a palavra, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. E não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Então vamos, primeiro de tudo, quem é Josué? Para você entender um princípio de um homem que se tornaria o grande líder daquele povo. Dizem os estudiosos que 3 milhões de pessoas, outros mais otimistas dizem 5 milhões de pessoas, mas estamos girando em torno disso. Quando saíram, a Bíblia diz que existia um exército de 600 mil homens preparados para a guerra. Então, quando se calcula mulheres e crianças, alguns chegaram ao número de 3 milhões, outros de 5 milhões de pessoas. Mas 3 milhões é muita gente. 3 milhões é gente demais. Se a gente contar que o estado de Xiga não tem 3 milhões de pessoas. Não tem 3 milhões de habitantes no estado de Xiga. Então, para que alguém seja, agora você olha um estado desse, você tem quantos prefeitos, quantas prefeituras, quantos líderes que cuidam de uma população menor que 3 milhões de pessoas. Então, Josué seria o líder desse time. Seria o homem que lideraria tudo isso que Moisés já vinha treinando. E aprendemos que Moisés foi um homem preparado, nasceu no castelo do faraó, cresceu, teve educação, era um homem erudito, conhecia tudo do reino, foi criado como um filho de rei e cresceu. Passou outros 40 anos no deserto, sendo treinado pelo seu sogro Jetro, aprendeu a cuidar, a sobreviver, a viver no exército como nômade. E vemos que Deus assim o preparou para a libertação do Egito e tanto para a passagem para o deserto e viver 40 anos naquele deserto. Ele teve um acúmulo de experiências e conhecimento para aquilo que Deus já sabia no que ele seria usado. Mas entramos com um homem, o Josué. Josué aparece na história em pequenas porções. Em pequenos momentos ele aparece, mas sempre como alguém que está auxiliando Moisés. Chega a dizer, alguns trechos, diz que o jovem Josué não se afastava da tenda do Senhor. Quando Moisés sobe ao monte para receber as leis, passa 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele passou sem beber e sem comer na presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que Josué estava lá, Josué foi que subiu com Moisés. Então, sabemos também por historiadores, os historiadores acreditam que Josué foi um homem treinado na guerra no exército de Faraó, porque quando ele saiu numa das primeiras campanhas de batalha que houve com aquele povo já no deserto, Josué foi um daqueles que foi enviado para comandar um regimento para lutar contra um povo. E aí então já entendemos que ele era um homem que entendia e sabia de guerra, porque ele já foi separado como um comandante daquele batalhão, daquela turma na primeira guerra. Mas depois ele passa a aparecer, ele vai aparecer quando Moisés para em Cádiz Barneia, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, andam por ali pelo deserto e vão caminhar para uma conquista da terra prometida. E Moisés pega 12 espias, 12 príncipes, 12 homens preparados, e esses 12 homens vão para a terra prometida para espiar a terra, ou seja, mapeá-la, para ver as fraquezas, as fortificações, para entender onde estão cada cidade, para conhecer o caminho, para saber aonde eles haveriam de guerrear.
E esses 12 homens vão e cada um traz o seu relatório daquilo que viram naquele lugar. Todos eles foram unânimes em dizer que a promessa de Deus era verdadeira. Naquela terra manava leite e mel, ou seja, era uma terra próspera. Tudo que se plantava dava para criar os animais, dava para plantar e colher. Trouxeram o fruto da terra. E diz a Bíblia que havia um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Eu não sei que tamanho era esse cacho de uva, nem sei que uva era, mas se a Bíblia diz que foi, porque eu acredito nela na totalidade. Trouxeram todos os frutos, mostraram, olha que frutas maravilhosas, que coisas lindas. Todos foram unânimes em dizer que a terra que Deus estava enviando era uma terra maravilhosa. Mas só que 10 desses homens, dos 12 que foram, tiveram uma outra visão referente à conquista. Falaram, não é possível conquistar essa terra, porque as cidades são fortificadas, os muros são altos, os homens de lá são grandes, maiores que nós, são como gigantes, e nós somos como gafanhotos perto deles. Porque naquele tempo ainda havia também gigantes na terra. E ele olha, e eles dizem, e o pior de tudo, nós também nos sentimos como gafanhoto perto daqueles homens. Então para eles, era impossível que eles saíssem e conquistassem até aquela terra. 2 homens agiram diferente, 2 homens tiveram uma visão diferente, Josué e Caleb. Eles olham e trazem um outro relatório que aí eles dizem assim, que a terra verdadeira mana leite e mel, mas o Senhor dos Exércitos disse que nos daria, e Ele nos daria aquela terra. E eles começaram a incentivar o povo para que fosse para a conquista. E aí, mas o povo acreditou nos outros 10, que diziam, se entrarmos lá, vamos morrer todos. Esse Deus nos tirou da escravidão do Egito para nos levar para morrermos lá na outra terra. E o povo acreditou nesses outros 10 homens e tentaram matar e apedrejar Josué e Caleb. Irmão, isso é uma constante na vida de cada homem. Isso é uma constante na vida de sonhadores e visionários. O diabo vai usar os incrédulos, os sem visão, para te desanimar. Todo incrédulo vai tentar matar o seu sonho. Seu sonho de vitória, seu sonho de conquista. Vai ter sempre uma população maior lutando contra você, para que você não chegue naquele sonho. Irmão, sonhos não morrem. Homens como Josué e Caleb não morrem, porque eles continuam sonhando, eles continuam acreditando. Então, aí eles foram marcados nesse tempo como os homens que neles havia um espírito diferente. Havia neles um espírito de conquista, um espírito de fé, de valentia, já estava marcado no coração deles. E a partir desse momento, a partir dessa divisão na história, na vida dele, quando ele foi contra, a relato daqueles 10 outros príncipes, ele passa a ser um servo de Moisés. Ele passa a caminhar junto com Moisés, e aqui começa a história dele, que ele vai servir a Moisés, ele vai estar na tenda, ele é o que vai jogar água na mão do profeta, que vai lavar as mãos do profeta, estará servindo ao profeta, porque o primeiro versículo diz assim, coloca o versículo 1 para mim, fazendo favor, do 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, até aí. O que a Bíblia nos mostra nesse pequeno texto, nessa primeira? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. A palavra servo aí, ela está dizendo escravo do Senhor. E depois ele diz que o Senhor falou a Josué, filho de Num, que já não, nessa tradução está como servo. Põe uma outra versão, não a revista é atualizada.
servidor de Moisés. Já trocou? Amém. Então, esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Porque, na verdade, são duas palavras distintas, servo e servidor. Porque no original hebraico, as palavras são distintas. Porque na primeira palavra, que é servo, a palavra é ebed, e na outra é sharat. Servidor, quer dizer, a palavra no hebraico é sharat. São distintas, porque a primeira vez quando ele diz servo, ele está dizendo Moisés, escravo do Senhor. Moisés, o escravo do Senhor, e depois Josué, o servidor, alguém que está a serviço de. Não vou entrar no termo escravo, né? Mas eu quero entrar no que Josué diz que é filho de Num, um servidor, alguém a serviço de outra pessoa, não escravo, alguém que está a serviço de. Quando você está a Deus, você é servo. Quando você está servindo na igreja, servindo ao pastor, você está sendo um servidor, alguém que está a serviço de, porque é voluntário, é uma decisão, é uma escolha sua servir. Então essa é a definição, porque Josué era alguém que decidiu, que escolheu andar com Moisés. Ele decidiu ser fiel a seu líder. Ele escolheu caminhar com ele. Algo muito diferente. Moisés foi convocado por Deus a servi-lo. Josué decidiu andar com o seu líder, caminhar com ele. Então, irmão, por isso que isso é uma tônica. Nós vemos na igreja no dia de hoje, você que escolhe aonde você vai estar. É você que vai escolher quem vai ser seu guia, quem vai ser seu mentor, quem vai ser o seu professor, quem vai guiar, quem vai ser seu pastor. Deus pode te dar a direção, mas a escolha é sua. Então, quando nós lidamos com a igreja, nós lidamos com voluntários, pessoas que se voluntariam. Tem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu não quero só estar a serviço de, eu quero ser um servo, eu quero ser um escravo de Deus. Aí quando na Bíblia nós falamos, a marca de alguém que quer ser um servo de Deus, biblicamente, quando se fala, é alguém que resolve ser escravo de alguém, voluntariamente ela ia e furava a orelha. Ela fala, quando alguém chegava, era escravo de alguém, e fala, olha, o seu tempo acabou. Por exemplo, um judeu, ele só podia ser escravo durante 7 anos para pagar uma dívida. E ele pagava aquela dívida com 7 anos de trabalho. Mas pode ser que nesse tempo, ele pode ter encontrado uma esposa naquele caminho e viver que era serva daquele senhor. E ele pode ser um escravo que vivia bem, que era um senhor honesto, que lhe dava regalias, que ele se sentia bem ali. E ele fala, não quero ir embora, eu quero continuar servindo ao Senhor. Então ele fala, aí existia um pacto, então vem aqui, fura a orelha. Que aí o servo da orelha furada, tem um ministério que se chama assim, ministério do servo da orelha furada. Ou seja, aquele que furou a orelha e tomou a decisão de servir, de ser escravo voluntariamente. Então, nós temos esses níveis também dentro da igreja. Pessoas que estão aqui, que são escolhidas, que são chamadas por Deus e tomam a decisão de, a partir de agora, quem guia a minha vida não sou mais eu. Quando a partir de hoje, quem guia a minha vida é o Senhor. As decisões serão tomadas de ti. As minhas vontades não são mais as minhas, mas são as suas. Foi o caso de Moisés. E Josué, ele passou um período de aprendizagem. O jovem Josué, mas o jovem, biblicamente, era na média de 40 anos. O menino bíblico é um menino de 40 anos, não é um menino de 20. Então o jovem tinha aproximadamente 40 anos, não se sabe a idade exata de Josué, mas imaginam que ele estava ali entre 37 e 40 anos de idade, nesse período aproximadamente da vida que ele saiu do Egito como escravo. Então ele começa a caminhar com Moisés, servindo a ele, servindo com fidelidade. Irmão, pensa o seguinte, ele foi um homem que viu as pragas do Egito. Josué viu Moisés ser usado por Deus, derramando 10 pragas sobre o Egito, determinou a morte
primogênitos, decretou a libertação de todo aquele povo, foi usado tremendamente por Deus. Josué atravessou o Mar Vermelho, Josué caminhou com eles, viu o milagre de chegar ao outro lado, viu o exército de Faraó ser engolido pelo mar, mas também ele viu as revoltas de Miriam e Arão contra seu próprio. Ele viu a desobediência do povo, ele viu a ira de Moisés, ele viu Moisés pegando aquelas tábuas que ficaram 40 dias e 40 noites para receber aquelas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Viu Moisés se irar, jogar as pedras no chão, mas ele também viu Moisés interceder por Deus por aquele povo. Eu quero dizer com isso, que ele andando com o líder, ele viu virtudes, ele viu o homem sendo usado poderosamente por Deus, mas ele também viu o homem Moisés. Ele viu suas falhas, ele viu seu temperamento, ele viu como ele agia em momentos de injustiça, ele viu no momento como ele age em momento de ira e indignação. E é isso que nos prepara, irmão. Porque pastor, ou líder, apóstolo, ou o que for semideus, são todos homens, com falhas e defeitos, com muitas falhas e muitos defeitos. Porque somos homens e estamos caminhando, tentando buscar a semelhança com Cristo. E quando você toma uma decisão de entrar e caminhar com Deus, quando você toma uma decisão de querer caminhar com uma liderança, você vai conhecer seu líder de uma maneira diferente. De uma maneira diferente quando você me vê, ou vê a apóstola Marina, ou o pastor Tiago, a pastora Dani, ou o Rodrigo, ou o irmão Mauro, um é presbítero, outro evangelista, ou a diaconisa Vanessa. Você vem aqui no culto e tem um relacionamento de 2 horas. E ele se expõe por 5, 10, 40 minutos, 1 hora. E que você vê a parte bonita, vê a parte que eles estão te alimentando, entregando para você aquilo de Deus. E talvez crie uma imagem no seu subconsciente que eles são santos, que eles são perfeitos, ou que qualquer um de nós somos perfeitos, extremamente usados por Deus. Você vê Deus usando a gente numa oração, numa cura, numa palavra profética para a sua vida, que dá um rumo, uma direção. E talvez no seu inconsciente você comece a criar uma imagem diferente daquela que somos como pessoas. E no dia a dia, quando você se aproxima do ministério, começa a ter o conhecimento da pessoa. Quem é o Paulo, quem é a Marina, quem é a Dani, quem é o Tiago. E aí vem a decisão de andar com homens e mulheres comuns, com defeitos e virtudes, que procuramos manter um equilíbrio de um pouquinho mais de virtude do que os defeitos, né? É uma luta, também lutamos contra a nossa carne, lutamos com tudo isso, mas você tomar a decisão de andar junto, porque você não está nessa viagem porque eu sou santo, ou porque Deus me usa, ou porque fazemos isso, ou porque fazemos aquilo. Não, somos só instrumentos de Deus. E quando nós estamos aqui, temos um projeto, saber para onde estamos indo, saber por que estamos caminhando junto. Eu entendo que Josué sabia do propósito, ele sabia da missão. A missão era tirar aquele povo da escravidão e levar para a terra prometida. E o que aconteceu nesse meio de caminho? Eu digo, esse meio de caminho foram 40 anos no deserto, andando junto com o líder inseparavelmente. É isso que nos faz diferente. É isso que torna Josué diferente. Ele decidiu se submeter a Moisés. Ele decidiu obedecer a Moisés. Ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Ele escolheu o seu líder e falou: eu vou andar com ele, eu vou honrar meu líder, eu vou fazer a diferença. Foi uma escolha, foi uma decisão. Deus assim o reconhece. Eu imagino ali em todas as vezes que havia na tenda, não se fala de Josué, só se fala de Moisés. Mas só diz: o jovem não se apartava da tenda.
Nem quando Moisés saía, ele não se apartava da tenda, do lugar da presença de Deus. Bom, tem um lugar bom de estar, é na presença de Deus. É Ele que vai te reforçar, é Ele que vai te fortalecer. Josué entendeu esse princípio. Josué gravou no seu coração e ele sempre queria estar perto. Ele estava sempre ali, a presença de Deus vinha, ele estava ali. Moisés subiu para a montanha, ele estava lá. Deus desceu para falar com Moisés, ele estava lá. Eu fico pensando o seguinte, irmão, pensa o seguinte: 40 dias no deserto, 40 dias numa montanha. O líder, a Bíblia diz que não comeu e nem bebeu. Ele eu não sei, a Bíblia não fala. Provavelmente ele comeu e bebeu, mas ele estava lá por perto. Mas foram 40 dias na montanha. Aí o seu líder desce, fala: 40 dias para pegar essas pedras? Foi. Aí chega lá embaixo, seu líder joga as pedras no chão. Aí agora, mais 40 dias no monte. Penso eu, não penso você. Eu sei que você não pensaria assim, mas eu pensaria assim: esse infeliz jogou as pedras, agora eu vou ter que ficar mais 40 dias lá, me lascando. Esse infeliz tinha que jogar as pedras no chão. Cabeçudo, era só, mandava eu segurar, eu segurava. Mas não, jogou no chão, quebrou. Eita desgraça, e agora? Vamos subir a montanha de novo. Eu sei que vocês não iam ficar falando isso no seu livro. Mas eu ia. Eu ia. Por que, meu Deus? Mais 40 dias se lascando lá, leão querendo comer a gente, que pensaram que as feras tinham comido. Imagina como é que é a proteção do homem no lugar daquele sozinho. E ele mais 40 dias. Então tem as coisas que não estão escritas. Então entendemos que ele não falou nada. Ele não disse. Pode ter pensado igual eu, mas não disse. Que às vezes eu penso, mas não digo, irmão. Não sou bobo, não. Mas diz que Deus sabe até o nosso pensamento. Então não sei se eu estou muito salvo por causa disso. Amém? Mas ele mesmo assim, isso chama fidelidade. Porque a fidelidade, irmão, não é quando está tudo bem. Fidelidade é quando a gente está contrariado. Fidelidade é quando os seus princípios diferem do seu líder e ele fala: a linha é essa, e você não, a linha é essa. Não, aí você vai, alguém vai ter que ceder. E normalmente quem cede é o lado mais fraco, né? Que diz o ditado: quem pode manda e que tem juízo obedece. Então, aí você abre mão. Mas agora é abrir mão de uma posição e se manter nela, firme, inabalável. Não é isso que vai determinar o seu amanhã, a sua caminhada. Tem que ter propósito, tem que saber para onde está indo. Que essas divergências, elas vão acontecer sempre no caminho. Não pensamos iguais, somos pessoas diferentes. E não vivemos num tempo que uma opinião ela é dada e acabou esse tipo de liderança. Faz isso e cala a boca, faz isso e não enche paciência. Não existe mais esse tipo de liderança. Hoje as lideranças são participativas. Hoje nós não somos mais o que manda e o que obedece. Nós somos colaboradores, todos colaboradores num só objetivo: de chegarmos à presença de Deus, de levarmos pessoas à vida eterna. Nós temos um propósito. E é por isso que estamos juntos, é por isso que caminhamos. Então as divergências elas vão acontecer. Algum momento alguém vai ceder, entender que ao ouvir, que sempre vamos aprender a ouvir, abrir mão de nossas opiniões e caminharmos dentro dela. E haverá momentos que você vai se julgar absolutamente certo e as decisões foram tomadas contrárias àquela que você acha que é absolutamente certa. Mas isso não nos impede de caminharmos. Nos fortalece. Isso nos torna melhores como equipe, como homens que servem a Deus. Porque imagina um time de futebol, meu irmão.
Imagina um time de futebol que quando chega o técnico fala assim, olha, esse time de lá, ele é muito forte na parte ofensiva, nós temos que nos fechar mais, nós temos que nos defender melhor, fiquem mais para trás, vamos lá. Aí você acha, não, mas eu acho que eu dou conta de atacar, eu acho que eu dou conta. Não. Aí chega no meio de campo, aí você toma a decisão de atacar e o time todo atacar e abandonar as recomendações do técnico. Não acontece, normalmente não acontece isso. Porque mesmo que ele pense que ele pode, que ele deve ir, que ele deve fazer, ele vai obedecer àquela função tática. Por quê? Porque são 11 pessoas, e aquelas 11 pessoas, são 11, cada uma tem sua peça e sua função. E quando um deixa de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, foi determinado para ele fazer, o time começa a não funcionar direito. Aquelas estratégias começam a se ruir. Eu quero dizer com isso que todas as peças são importantes. Agora, se aquele sujeito que fala, olha, você não vai ficar lá tão no ataque, você vai ter que vir mais para trás para defender. Aí fala, vou ficar fazer nada, eu quero é atacar. Então o próprio time, seu time vai ficar mais vulnerável, porque contam com você fazendo aquilo. Agora, você, naquele time, fala assim, não, o que vale a minha opinião, não importa o que o técnico está dizendo, o que você está fazendo, você está deixando os outros 10 numa situação difícil, porque você vai agir segundo a sua vontade. Então, a grandeza está, em alguns momentos da vida, a gente pegar e dizer não à nossa vontade, a dizer não àquilo que é a minha opinião, em benefício de um grupo, em benefício do time. Por quê? Falar assim, mesmo contrariado, mesmo achando que eu deveria fazer tal coisa, eu vou fazer o que me foi mandado, mas vou fazer da melhor maneira possível. Porque tem gente que obedece, irmão. Tem gente que obedece, mas faz com uma má vontade que antes não fizesse. Porque está contrariado, porque não foi do jeito dele. Está entendendo isso? Então, para a gente caminhar junto com alguém, são decisões como essa que vai nos fazer continuar andando com alguém. São essas escolhas que vão. Esse chefe é muito grosso, então você vai trocar de serviço porque o chefe é grosso? Porque o chefe é mal educado? Quantas vezes já ouvimos de pessoas, sei que aqui ninguém fez isso, mas a gente ouve de pessoas que saiu, trocou de lugar porque o chefe, o ranchão era um estúpido. Porque eu não gosto de trabalhar com gente estúpida. Primeiro, qual era o seu projeto? Por que você foi para ali? Por que você estava ali? Nós abrimos mão dos nossos sonhos e projetos por causa de coisas de relacionamento no meio do caminho. Primeira coisa, seu sonho, seu projeto. Para onde você está indo? Você tem uma direção? Você tem um caminho? Amém? Boca secou. Amém. Versículo 2. Então entendemos, um homem, a primeira lição que eu aprendi. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Nesse versículo ele diz assim, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Dispõe-te quer dizer ergue-te, levanta-te. Toma postura, toma posição. Bom, você vai começar a liderar uma grande mudança na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Primeira coisa, se levantar. Toma posição. Ele está dizendo, se posicione. Existe um chamado, existe uma promessa minha para você, mas a primeira coisa é você se posicionar. Não é a promessa vir para você se posicionar, irmão. A posição de combate, a posição de quem vai fazer alguma coisa, a posição de quem decidiu, a posição de quem escolheu, é essa para um líder. Tomei uma decisão. Você é um pastor, você é um líder, você é o chefe da minha casa, você é o cabeça da minha casa, você é o exemplo para os meus filhos, você é um exemplo no meu trabalho. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que me levantar, mudar, sair daquele lugar, como o Zaqueu tomou um dia, o Zaqueu não,
O Bartimeu se levantou, estava sentadinho pedindo esmola, falou: não, eu quero esse Deus, eu quero Jesus. Levantou, jogou a capa fora e correu atrás de Jesus. Primeira coisa, tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão, tem que ter uma escolha. A vida é feita de escolhas e decisões. A vida não é feita de bênçãos e favores. Isso é consequência. Que eu costumo dizer, quem trabalha dá uma sorte, né? Quem trabalha dá uma sorte. Quem reza também dá uma sorte, Deus abençoa. Tudo a gente, para quem não faz, chama de sorte. Para quem faz, sabe o que é. Assim é a vida. E agora passa esse Jordão. Olha que coisa. O Rio Jordão na Bíblia, ele é divisão. Ele é o que corta a terra de Israel. Mas para aquele povo simbolizava o quê? Para ministerialmente, quando olhamos na Bíblia, o Jordão simboliza fim e começo. Uma travessia dele simboliza o final ou o começo. Quer ir para a Bíblia? Vamos lá. Elias, quando foi terminar o seu ministério. Elias, quando termina o seu ministério, ele passa por Jerusalém e atravessa o Jordão. Bate a sua capa ali, salvo o erro. Eu acho que ele não bateu a capa. Não lembro agora se ele bateu a capa ou não bateu a capa. Mas ele abre o rio se abre e ele atravessa, ele e Eliseu, o seu discípulo. Atravessa e depois que atravessa, caminha pelo deserto, vem uma carruagem como de fogo, pega ele, leva ele embora, ele sobe aos céus como num redemoinho e deixa a sua capa para o seu servo Eliseu, que pega a sua capa e recebe a unção dobrada. E Eliseu pega aquela capa, volta e atravessa o Jordão e bate a capa sobre ele, o Jordão se abre e ele atravessa. O Jordão simbolizou o fim do ministério de Elias para o começo de uma vida eterna, e para Eliseu o início do seu ministério quando ele cruza o Rio Jordão. O Jordão simboliza o início de algo e o começo de algo, o começo de algo e o fim de alguma coisa. Então, para este povo, simbolizava ali o fim do tempo da escravidão e a travessia dele, o início da promessa, da conquista da promessa. E ali, mais um milagre. Jordão é lugar de milagres. Rio Jordão simboliza um milagre. Irmão, eu quero profetizar para você hoje que tem um Rio Jordão na sua frente. Tem um Jordão na sua frente que você vai atravessar. Deus vai abrir ele de forma poderosa, de forma milagrosa, que ao atravessá-lo começará um novo tempo na sua vida, um tempo de conquista, um tempo de busca, um tempo que você vai ver Deus como você nunca viu. Você vai viver experiências com Deus que você nunca viveu. Você vai desfrutar de um tempo de prosperidade que você nunca viveu, porque você vai estar na presença do Pai. É um tempo novo. O Jordão representa um novo tempo na vida de cada um. Temos que atravessar esse rio para começar algo novo. Temos que deixar o velho e começar o novo. Talvez, meu irmão, o seu Jordão seja aquela piscina que nós vamos mergulhar alguém ali, que você vai atravessar esse Jordão, vai deixar o velho para trás, vai pegar o novo e continuar para frente. Vai ser o Jordão da sua vida. E quando falamos do Rio Jordão é algo simbólico, mas é um marco na vida de alguém. É um marco que você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha e viver o novo de Deus. Abandonar o velho, largar o tempo da escravidão para se tornar um povo conquistador. Para que se torne um conquistador, você tem que atravessar o rio, para que a escravidão, o pensamento de fracasso, de não conquista, de servidão, fique para trás. E viver o novo, se tornar um conquistador dessa terra. Diga amém. E passou. Irmão, existe um Jordão no seu relacionamento familiar. Existe um Jordão no seu relacionamento profissional. Existe um Jordão no seu casamento. Existe um Jordão no trabalho. E existe um Jordão nas suas finanças. Tem que atravessar. Vai ter que atravessar esse Jordão para que algo comece. Dispõe-te, levanta
e atravesse esse Jordão. Diga amém. Sabe uma coisa interessante que eu vi na Bíblia? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. A Bíblia só fala de 2 homens. Deus falou, tire a sandália, porque esse lugar é seu. Ele falou com Moisés, quando foi a primeira aparição, e ele apareceu e a sarça ardente que queimava e não se consumia. E falou com Josué, depois da entrada na terra prometida, capítulo 5, versículo 15. Ele fala também para tirar a sandália. A sandália dos pés simboliza a instrumentalidade, a sua capacidade, o seu acho que, né? Todo mundo tem o acho que, né? Eu acho que devia ser desse jeito, eu acho que deveria ser daquele jeito, eu acho que podia ser melhor, eu acho que o pastor devia fazer isso, eu acho que, né? Todo mundo tem muitos acho que se relaciona com a sua instrumentalidade, com o seu pensamento, com as suas coisas. Então, quando Deus fala, tira a sandália dos pés, Ele está dizendo, cara, tira a sua instrumentalidade, tira a sua capacidade, tira tudo o que você acha que você pode. Porque você vai conquistar, mas primeiro, não é por causa da sua sandália, não é porque você está calçado, não é porque você está forte, não é porque você sabe, não é porque você entende, não é porque você tem opinião para tudo, não é porque você tem resposta para tudo, não é porque você sabe ver o defeito de todo mundo, não é porque você sabe ver suas qualidades melhor que todo mundo, não é por causa disso que você vai conquistar a terra prometida, vai conquistar algo na sua vida. Deus está dizendo para ele, falou assim, indiferente de tudo isso, indiferente do que você é e o que você pode, primeiro eu sou na sua vida. Primeiro você vai ter que aprender que para conquistar você vai ter que depender de mim. Primeiro eu estarei na sua frente. Vai depender dos meus milagres. O povo entrou em Jericó e tomou tudo que tinha lá. Quem derrubou a muralha foi Deus. Começa tudo com milagre. O fato de você estar aqui já é um milagre. O fato de você estar ouvindo isso que está doendo seu ouvido já é um milagre. Porque eu sei que é diretamente com você que eu estou falando. Então, tire as sandálias dos pés. Quer ter sucesso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acredite na provisão de Deus. Porque, vamos seguir aí. Então, volta lá, versículo 4. Vou correr aqui, que hoje nós vamos acabar cedo. Tá vendo? Já acha que sabe. Aí. Falei que vou acabar cedo, já tá achando que sabe. Tá rindo, ó, né? Não serve para ser o Josué, não. Já acha que sabe que os líderes o que eu vou fazer. Vou acabar só de raiva, vou acabar do meio-dia. Somente 2 homens foram convidados a tirar a sandália dos pés. Versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra do Hitita até o Mar Grande no oeste. Eu não entendo dessa geografia, eu sei que era muita coisa. Eu sei que na verdade não foi conquistado tudo isso. Mas eu não sei qual foi a porcentagem de tudo isso, de tudo que foi realmente conquistado. Mas eu quero te dizer assim, as promessas de Deus são desse jeito. Feliz aquele que acredita. Porque eu não acreditei quando falou comigo. Eu também não acreditei. Quando alguém chegou para mim e falou assim, ó, você vai ser pastor um dia. Eu estou te vendo subindo em aviões e indo pregar em vários lugares. Peguei um cigarro assim, daquela tragada bem gostosa que eu ainda fumava. E fiz assim, ó. Cara do profeta.
Peguei minha cerveja e dei para ele. Falei: bebe aí, irmão. Seu problema é que você não está bebendo nada. Toma uma comigo. Tomando minha cerveja, fumando meu cigarro, e o cara falando que eu ia ser um pastor. Nem na igreja eu ia. Nós não acreditamos. Fala com a gente. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia lá. Quando eu comecei o meu processo de conversão, vinha os irmãos batendo nas minhas costas assim. Não era profeta, não era aqui o homem do palco, não era o homem do microfone. Era aquele irmão ali que ia estar do seu lado, vinha assim, batia no meu ombro, falava: irmão, tem um negócio para te falar que Deus está mandando eu dizer para você. Eu falei: fala. Deus tem pressa. Tá bom. O que quer dizer Deus tem pressa? Não sei. Aí eu chegava em outra igreja. Naquele tempo comecei na Assembleia, a gente ficava visitando a igreja um do outro. Aí chegava na outra igreja lá, um irmão batia nas minhas costas e batia, e eu falei: já sei, Deus tem pressa. Ele falou: é isso mesmo. Todo lugar que eu entrava, vinha um lá, batia nas minhas costas e dizia: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Eu não entendia o que quer dizer pressa de Deus. Eu não entendia o que quer dizer isso. Eu era diácono, fui ungido missionário. 5 meses de convertido me consagraram a diácono. Um ano e pouco de convertido, fui consagrado missionário. Depois, não sei quantos anos depois de missionário, fui consagrado apóstolo. Nem passei pelo pastoreio. Deus tem pressa. A gente não acredita. A gente não acredita. Dificilmente a gente vai aceitar na primeira o que Deus está falando. Quando Deus fala: você foi separado para algo grande. Deus vai te usar nessa terra. Você vai ser cabeça nessa terra. Você vai influenciar pessoas. Muitas vidas se renderão nesse país por sua causa. Você influenciará muita gente. Você pregará, você estará aqui em cima falando com autoridade e poder. Você olha e fala: é impossível isso, eu não acredito, é impossível. Mas a promessa de Deus é desse jeito. Antes de começar, Ele já está dizendo o tamanho dela. A visão nossa não consegue alcançar. O nosso entendimento não consegue alcançar ou mensurar o que Deus está falando com a gente. E a primeira reação é: não é verdade. Eu nunca vou falar em público, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eita, Deus é bom, né? Aleluia. Ela ouviu o meu conselho, tomou um chá. Amém. Deus é bom. Então, essa é a grande dificuldade. Deus nos dizer: olha, vai acontecer isso, a conquista é desse tamanho. E a gente olhar e falar: apóstolo é otimista. Ele fala isso para a gente crescer, para a gente ficar servindo, para que a gente fique motivado. Ele trabalha com o nosso emocional. Irmão, eu tenho um cuidado tão grande para dizer para alguém: assim diz o Senhor. Poucas vezes você vai me ouvir dizendo isso. Ou pode ser que eu comece a dizer daqui de agora em diante, se Deus começar a me usar no profético, nesse nível. Mas foram raras as vezes nesses 14 anos de ministério que eu cheguei para alguém e falei assim: não digo eu, mas diz o Senhor. Foram poucas e raras vezes que disse isso. Mas eu posso dizer, e como eu disse, ensinei na escola, na maioria das vezes eu profetizo. Na maioria das vezes eu trago à existência aquilo que não existe, porque a minha função profética é dar vida às palavras. Então eu sempre vou lançar palavras de vitória para a sua vida. Amém? Mas quando digo assim diz Deus, não digo eu. Eu tenho muita preocupação. Eu tenho muito medo de errar. Que seja o meu coração dizendo. Mas eu posso dizer que todas as vezes que lancei palavras proféticas, eu vi as coisas acontecendo. Eu vi territórios mudando. Eu vi regiões sendo transformadas. Eu vi cidades sendo transformadas. Porque não sou eu, é Ele. Amém? E quando Ele diz, Ele cumpre. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Jesus disse, olha que Jesus também nos disse: no mundo tereis aflições, tem de ânimo, eu venci o mundo. Mas aí ele vai dizer em Mateus 28:20, quando ele libera a grande comissão para que saíssemos para ganhar almas e fazer discípulos, ele diz assim: certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus disse para Josué: estarei contigo. Jesus disse para nós: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei contigo. Irmão, eu não sei a missão que Deus te deu, eu não sei qual o chamado que Deus falou com você, mas se Ele deu, Ele garante. Ele não fala: olha, vai lá e conquista e se vira, vai lá no Japão e faz o que eu estou te mandando. Vai para a igreja hoje, tome uma decisão. Vai para o seu trabalho depois do feriado e haja de forma diferente. Se Deus fala ao seu coração, se Deus fala com você, irmão, você não vai sozinho. Não esqueça, Ele é onipresente. Está doído, está difícil agora, está muito difícil, está com muita dor. No mundo tereis aflições, mas eu estou contigo. Ei, é que nem exercício, irmão. Vai fazer a musculação, volta com tudo doendo, mas vai fazer bem. Dói, mas é bom, não é? Vai andar. Você aí que está não sei quantos anos sem caminhar, dói, mas é bom. E a gente quer viver uma vida de mar de rosa. Não, Jesus não prometeu isso, nem eu estou prometendo. Você veio para a igreja, seus problemas vão começar a partir de agora. Os que não tinha, você vai começar a ter. Fala: pastor, agora parece que o diabo bate comigo toda hora. É lógico, você está andando na contramão. Antes você estava andando no mesmo ritmo que ele. Você está andando junto com o capeta, você não vai bater com ele nunca. Mas na hora que você toma a decisão de andar na contramão do mundo, o mundo vai bater contra você. Então você começa a ter problemas que você não tinha. Parentes que te amavam começam a virar cara para você. Parece que você virou um bolsonarista. Amém? Você não pode falar que é Bolsonaro. Usar a camisa da seleção brasileira, você está até proibido de votar agora, né? Então, cuidado, meu irmão. Nós estamos desse jeito, marcado. Você tem que tomar cuidado do que você fala e para onde você anda, porque agora você é alvo. Você deixou de tacar pedra, agora você é apedrejado. Então fala assim: ah, vim para a igreja, o negócio piorou. É para piorar mesmo. Se não piorar é porque alguma coisa está errada na sua conversão. Começou a ter algum problema. Que algum problema você vai ter. Bem, que você não tinha. Mas Ele está conosco. É essa convicção que você tem que ter. Que o Deus Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, Ele foi lá naquele encontro com Deus. Aquele que era um nome chamado encontro com Deus. Aí você descobriu naquele lugar que aquele encontro não era um nome. Era uma situação na qual você se encontrou com Deus. E aí você passa a saber, fica igual Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje te conheço porque eu te vi face a face. E isso transforma qualquer homem. Isso transforma nossas crenças, transforma nossas opiniões formadas, transforma os nossos pré-conceitos a respeito de nós, dos crentes, a respeito da igreja, a respeito do que é a igreja. As coisas vão mudando, porque o que muda não é eu estar só falando, eu estar aqui falando e tentando te convencer. O que convence é a palavra de Deus, é o poder que emana através desta palavra, é o poder que vai acompanhando dela, que é o poder do Espírito Santo, porque eu sem Ele não digo nada e nada, não convenço ninguém. E ele diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então quando você tem esse encontro com Deus, ninguém precisa falar mais nada. Toda palavra contrária, você só vai olhar e falar assim: eu também pensava assim, mas hoje eu mudei, sou diferente, eu penso diferente. Não é porque o pastor prega bem, não, é porque entrou comigo.
Essa é a diferença. Então quando ele diz assim, estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele não está brincando, é real, é verdadeiro, é palpável, é tangível, é alguém, sabe, é aquele Deus que a gente achava tão distante que a gente precisava rezar tantas rezas repetidas, falar tantas horas repetidas, para que ele pudesse nos ouvir, e de repente você começa a perceber que num louvor, está conosco todos os dias até a consumação. Amém. Eu não sei o deserto que você está passando, irmão, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas Ele está contigo. Ele vai estar contigo, nada vai faltar, nada vai faltar, nada vai faltar. Falar dele me enche, eu choro por causa dele. Eu louvo a Deus porque eu ainda tenho a capacidade de chorar, a presença dele. E vamos celebrar 14 anos de igreja. Eu não me tornei um profissional nesse negócio. Eu ainda choro, eu ainda amo, eu ainda invisto, eu ainda acredito na transformação e na mudança do ser humano. Eu acredito que eu não posso mudar ninguém, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai libertar, vai salvar pessoas, vai curar pessoas nessa terra, porque Ele é o meu Redentor e Ele está aqui libertando vida, curando vidas, libertando pessoas e vai continuar libertando. Bom. Aleluia. Versículo 6. Aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Por favor. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus começa a dizer a ele: seja forte e seja corajoso. E quando nós vamos olhar Êxodo 33, se eu não me engano, não precisa voltar lá não, Êxodo 31, olha a memória, quando Moisés está prestes a morrer, ele também diz a mesma coisa para Josué. Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Guarda a minha palavra, guarda as palavras de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e seja corajoso. Sabe por quê? Porque o espírito do medo é um espírito. Em Timóteo, Paulo vai dizer que não foi nos concedido um espírito de medo. Porque o medo é um espírito que entra. Então, quando Deus fala para Noé, Gênesis capítulo 9, ele diz assim: eu colocarei o pavor e o medo de você em todos os seres da terra, para que você domine sobre todos eles. Para alguém dominar tem que ter alguém que tem medo, alguém que cale a boca, alguém que... Quando esse mesmo povo vai entrar na terra prometida, Josué vai mandar dois espias na cidade, e aí vão lá em Jericó e falam com a prostituta Raabe. E a prostituta Raabe fala assim: toda a cidade está tremendo de medo de você. Os joelhos dos homens de guerra desta cidade são como de manteiga, porque
tremem ao ouvir o nome de vocês, porque sabem o que vocês fizeram com os outros reis. O medo tomou conta de nós. Por isso que para vencer a batalha, Deus só precisou derrubar um muro. Fez sumir as muralhas. Por quê? Porque o povo já estava derrotado. O medo já tinha entrado no coração deles. Ei, qual é seu medo? Qual é seu medo? Sabe, irmão, tem coisa que a gente tem que dar nome. Tem coisas que a gente tem que colocar na presença de Deus. Eu não vou lá. Eu não vou lá por causa disso. É porque, não sei, sabe, o pessoal de lá. Não, do que você tem medo? Por que você não vai tentar aquele emprego? Por que você não vai tentar aquela vaga? Por que você não vai tentar aquele vestibular? Por que você não vai, meu irmão? Tem medo do quê? Tem medo de fracassar? Já fracassou. Você ficar sentado, você já fracassou. Fracassado você já é. Então, tem medo do quê? A desistência já é um fracasso. Nihongo eu não aprendo. Aprende sim. Aprende sim. Aprende tanta coisa mais difícil. Vai, agora, enquanto você falar, repetir isso, você já é um fracassado. Bom, você pode não conseguir aprender nunca, mas morre lutando, morre aprendendo, morre estudando, irmão. Deus vai se agradar disso. Estuda. Pega gosto. Eu não nasci para ficar lendo. Lê a Bíblia, irmão. Larga a mão. Você vai ficar bom nesse negócio. Tenha medo. Espírito. O medo é um espírito. Então, Deus pode pôr medo nas pessoas. O diabo põe medo nas pessoas. Né? Por que você não vai na igreja? Dá um negócio esquisito quando eu vou lá, né? Nem vou mais. O que você tem que acontece? Que negócio esquisito? Não sei, irmão. É esquisito. Dá nome para esse negócio aí. Dá nome para ela. Dá nome para ele. É desse jeito. Hein? Medo é um espírito. Medo eu te repreendo. Mas medo também pode ser usado como inteligência. É lógico. Criança não tem medo, se joga de qualquer lugar. Então tem medo, o medo serve para dar o nosso juízo. O que o medo não pode acontecer é nos paralisar. Você pode sentir medo, irmão, mas vai com medo. Né? A irmã passou no teste lá de motorista, 4 meses na fila para fazer o teste. Imagina, 4 meses esperando. Aí vai lá, tem uma chance. Aí vai morrendo de medo, né? Vai morrendo de medo, mas foi. Pior aquele que acha que nem vai passar, e nem vai. Mas foi, e passou. Né? Glória a Deus. Mas com medo, mas vai. Tem que ir. O medo não pode te paralisar. Falar assim, ninguém passa na primeira. Fala, mas vai mesmo assim. Não dá para começar pela segunda, irmão. Vai na primeira, então. Né? E passa na primeira. E passou, Deus tirou. Amém? Nós vamos vencer. Então, mas o que Deus não pode dar? Se Deus pode pôr o medo nos animais, nos homens. Agora, por que ele diz para Josué, ser forte e corajoso? Isso ele não pode colocar em você. Não sua. É decisão sua vencer o medo. Mas quando ele fala ser forte, olha que eu vou trazer a definição que nem eu decorei direito ainda. Tem as definições. Se eu achar, que às vezes some quando eu estou aqui querendo explicar, fortalecer, prevalecer, endurecer, tornar-se forte, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser decidido. Sabe aquele lá? Não sai daqui nem que a vaca tussa. Que ele faz aquela sabedoria popular brasileira. Nem que chova gelo. Eu não saio daqui. Eu vou ficar até o fim. Você pode ficar me provocando, me humilhando, me xingando. Você pode ficar me jogando serviço. Eu vou ficar aqui, você não vai me tirar. Porque Deus me colocou nesse lugar. E se Deus me pôs, não vai ser nenhum endiabrado que vai me tirar desse lugar. Pode provocar, pode fazer o que quiser. Isso é ser resoluto. Persistente, resiliente, fortalecido. Corajoso, audacioso, sólido, duro,
garantir para si mesmo, endurecer o coração, falar que não é coração de manteiga, não é ser duro de não sentimento, mas duro de determinação, tornar-se firme, obstinado. Então Deus está falando para ele: seja forte, seja resistente, seja obstinado, não desista de maneira nenhuma. Está aqui a promessa, eu estou contigo. Mas ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, que isso é a sua parte. Isso é a parte que lhe cabe. Está entendendo? A primeira humilhação a gente já... Estou aqui para ser humilhado. Vai embora. Eu falar isso comigo. Já se viu um servo do Senhor ser humilhado? Eu que sirvo Deus Altíssimo ser humilhado? Não estou aqui para aguentar desaforo. Nossa, gente, que eu ouço disso. Meu Deus, como distorcem a palavra de Deus, como distorcem o ensinamento de Deus. Deus está dizendo: ser forte, corajoso, seja firme, seja resistente. Vão te humilhar, lógico, como é que vão tirar do lugar? Não é, hoje em dia não tira soco e pontapé, hoje em dia te tiram te humilhando. O japonês tira as pessoas humilhando. E o povo orgulhoso é o japonês. Aí quando ele sabe que o cara tem aquele serviço, ele acha que domina, ele fala: agora você vai trabalhar ali. O cara fica doido, fica lá irado, uma semana vaza. Ele não vai se submeter. Assim tirar os caras do lugar. Assim tirar. Eu aprendi isso, irmão. Eu aprendi na carne, no osso. Eu aprendi. O lugar mais humilhante para um motorista dessas empresas é quando ele tem que ficar no chão. Sem caminhão. Se eu fizesse tudo certo, eu estava de castigo do mesmo jeito. Todo ano no verão os caras me colocavam de castigo. Ficar fazendo ferramenta, peça para os outros. Todo mundo que me via lá, olhava e via que eu falava: está de castigo, está no chão, está de castigo. Está isso. Colocou aqui. Só saio no dia que ele falar para mim sair. Sabe? Por quê? Porque às vezes tem que tratar com o nosso orgulho. Às vezes, para a gente resistir, vencer batalhas, a gente vai ter que engolir alguns sapinhos. No meu caso, Deus me deu uma lagoa para engolir. Um sapo e tudo. Aí eu estava falando com a irmã aí, né? Falando outro dia, brincando com ela. Falei: irmã, provedor, para a gente prover nosso lar, a gente tem que engolir alguns sapos. Em alguns momentos da vida nós vamos engolir sapos. Em alguns lugares vai ser uma lagoa difícil de descer, de tanto sapo que tem dentro. Porque nós temos escolha, nós temos propósito, nós temos objetivo na nossa vida. Então não podemos ser guiados pelo orgulho, não podemos ser guiados pela carne, não podemos ser guiados pelas nossas vontades simplesmente. Então é isso. E a falar: apóstolo, como é que consegue? O Santo de Deus te capacita para todas as coisas. O Espírito Santo de Deus te capacita, não é pela sua força, não é pela sua vontade, porque a nossa guerra não é contra a sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades. E quem nos fortalece não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para todas as coisas. E aí quando nós queremos falar, nos capacita para vencer, nos capacita para ser vitorioso, sim, mas também nos capacita para sermos humilhados, porque nos capacita para sermos pisados, nos capacita para sermos xingados, nos capacita para todas as coisas. Nos capacita a manter a nossa boca fechada, né? Porque quantos problemas você já teve na vida, irmão? Porque depois você para e pensa, você não fala para ninguém, mas você sabe que foi eu e minha boca grande, né? Por que não fiquei calado? Porque 5 minutos tinha resolvido o problema, né? Por causa desses 5 minutos de loucura, a gente abre a boca e muda a nossa vida, muda nosso destino, mudamos de cidade, mudamos de tudo, por causa de 5 minutos de falta de controle. Amém? Então, aí, mas no versículo 7, Deus está dizendo assim: então somente ser forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer. Olha agora só, olha agora só. Ele falou várias vezes, ele está repetindo, tem todos os são vários versículos que ele repete: ser forte e corajoso. Então, mas ele diz aqui ele vai dar a chave.
ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, né, ou toda a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Irmão, por isso é importante estudar. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante você ler Bíblia. Por isso é importante você meditar. Porque ele está dizendo, ser forte e corajoso para obedecer a mim. A gente é forte e corajoso para um monte de coisa. Mas quando é forte e corajoso para obedecer a Deus, a sua palavra, as suas orientações. A gente tem ousadia para um monte de coisa. Eu falo as verdades mesmo, eu falo o que dá na telha, eu falo isso, falo aquilo. Mas quando Deus começa a falar, chega e diz: fruto do Espírito é bondade, benignidade, longanimidade, autocontrole, disciplina. Aí a gente, tão difícil isso, tão difícil isso. Não é eu tenho que falar o que eu tenho que dizer mesmo para cada um. Merece? Não é isso? Será que não é isso? Não, a Bíblia diz totalmente ao contrário. Tem que ser forte, corajoso, ser firme, ser resistente, ser resoluto, tomar decisões que vão contrariar a pessoa, decisões que vão confrontar uma equipe, decisões que vão, por vezes a gente vai ter que confrontar. Irmão, você vai estar aqui, aqui é reino de Deus. Você vai ver que em todo esse texto de conquista, todo esse tempo de texto de conquista, quando começar lá em Êxodo 31, que Moisés está falando para Josué, Deus fala com Josué, Deus começa a falar com Josué, Deus começa a dar as direções para Josué. Vai, segue aí, acho que é o 9, 8 e 9, para fechar. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. De novo, 7 ele falou isso, 8 ele está repetindo, ok? Serás bem sucedido. 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema e nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo e por onde quer que andares. Resumiu tudo que eu falei, voltou no 9, trouxe tudo num só, e ele está dizendo aqui, mas ele está pedindo: Josué, está ali a terra prometida, por favor, se quiser, você se levanta. Politicamente correto, né? A gente não pode mandar. Sou eu para ficar obedecendo alguém que manda. Deus não é politicamente correto, irmão. Então tudo que ele estiver dizendo, ele vai estar dizendo: não te ordenei eu? Se tu obedeceres, se fizeres como eu mando, não é como eu peço. Em nenhum momento ele está pedindo. Em nenhum momento Deus pede, se você quiser. Se achar que no momento que ele sai, Moisés morreu, Josué não tinha mais a quem servir. Não era mais um servidor. Moisés era escravo de Deus. Josué, um servidor de Moisés. Moisés morreu. Aí Josué subiu ao carro de escravo. Quem aqui quer ser um servo de Deus? E ser servo, e ser escravo. Essa é a palavra. Mas não é meu, escravo de mim, é escravo. É a sua vida. Ele que vai dizer: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não se aparte, não se apavore e nem se desanime. Não se assuste, não tema, não esmoreça o seu coração. Não deixe as tristezas, não deixe os problemas te transformar. Ser forte e ser corajoso, sempre firme. Não existe um espírito de covardia.
coragem, é uma decisão. Mas existe uma unção de Deus que pode vir sobre sua vida. Unção de intrepidez, de ousadia. É isso. Essa unção. É a presença do Espírito de Deus fortemente em você. Porque Ele é intrépido, Ele é ousado, Ele é resiliente, Ele é forte, Ele nunca desiste. Então, é dele que nós vamos falar hoje. É desse Espírito que você tem que se encher a partir de agora. O Espírito Santo de Deus na sua vida, que você vai ver, que você vai se tornar forte e corajoso, porque Deus mandou. Não mandei eu? Ser forte e corajoso. Irmão, não está pedindo, não está falando se você quiser. Teve trauma, irmão. Fiquei traumatizado com isso. Sabe como se cura trauma? Vencendo o trauma. Vencendo pontos de fracasso. Traumas são pontos de fracasso. São pontos de derrota. Como que vence? Enfrentando. Aonde você fracassou? Aonde você caiu? Tem que vencer. E a partir de hoje você tem uma unção de coragem e valentia. Que Deus te abençoe. Vamos orar?